Sabe quando a gente vê a notícia de um novo navio de guerra sendo comprado? Aquela imagem bonita, cerimônia de lançamento. Pois é, a verdade é que aquilo ali é só o começo. É o primeiro dia de uma maratona. Uma maratona de décadas. Porque, olha, o preço de comprar o navio, isso é só a ponta do iceberg. O desafio de verdade, o que pega mesmo, é manter essa máquina super complexa funcionando no máximo, ano após ano, por quase 50 anos. É uma jornada nossa de uma complexidade gigante. E aí fica a pergunta, né? Como é que se gerencia a vida inteira de um ativo tão valioso, do primeiro parafuso ao último dia de serviço? A resposta está numa uma mudança bem profunda de mentalidade estratégica. Então vamos lá, vamos entender isso a fundo. Essa solução tem nome e sobrenome: Gestão do Ciclo de Vida, ou para facilitar, GCV. É exatamente essa metodologia que a Marinha do Brasil está usando para encarar esses desafios gigantescos. Olha, a definição oficial é bem direta. A ideia não é só ir lá e comprar o equipamento. Não, é gerenciar a existência inteira dele, sabe? Para tirar o máximo de eficácia, gastando o mínimo possível no custo total. É aquele pensamento de longo prazo, desde o dia 1. E essa imagem aqui, nossa, ela resume a ideia perfeitamente. Pensa numa balança. De um lado, os custos. Do outro, tudo o que importa. Desempenho, confiabilidade, se o navio está pronto para operar. A GCV é exatamente essa arte, sabe? De manter essa balança equilibrada. De tomar uma decisão hoje, pensando no impacto que ela vai ter daqui a, sei lá, 20, 30 anos. Mas o mais curioso disso tudo é que essa ideia, ela não veio do mundo militar, não. A GCV nasceu, acredite se quiser, na indústria de carros. Lá em 1985, a American Motors usou esses mesmíssimos princípios para desenvolver o Jeep Grand Cherokee. E deu tão certo, mas tão certo, que a Chrysler virou a montadora de menor custo dos Estados Unidos na década seguinte. Foi essa lógica de eficiência da indústria que fez o pessoal das Forças Armadas pensar: opa, espera aí, a gente pode usar isso também. É a prova de que pensar no ciclo de vida completo funciona. Beleza, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A metodologia quebra a vida inteira de um sistema em fases. Fases bem claras e definidas. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. Olha aí, esse é o mapa, o roteiro oficial da Marinha. Parece complicado, né? E sendo sincero, é mesmo. Mas no fundo, o que ele faz é detalhar uma jornada lógica, do comecinho até o fim. Cada etapa tem seus pontos de verificação, suas decisões-chave, tudo para garantir que o projeto não saia dos trilhos. Mas dá para a gente simplificar aquele fluxograma todo em 5 grandes etapas. Primeiro, a concepção, que é onde a ideia nasce. Depois vem o desenvolvimento, quando o projeto ganha corpo. Aí tem a produção, que é botar a mão na massa e construir. A fase mais longa de todas, claro, é a de operação e apoio, a vida útil do navio. E por último, o desfazimento, quando a missão chega ao fim. Cada passinho desses é planejado nos mínimos detalhes. Mas isso tudo não é só papo, não é só teoria. A Marinha do Brasil já está colocando essa estratégia para rodar na prática, em projetos super importantes. Dá uma olhada nesses exemplos bem concretos. O programa das fragatas classe Tamandaré, ele já nasceu com o GCV no DNA, desde o primeiro rascunho. Estão desenvolvendo softwares como o Sigma, que é super inteligente, ele prevê quando uma peça vai quebrar antes de quebrar. Até o fim da vida dos navios agora tem regra, está tudo sendo formalizado. E o pessoal está sendo treinado lá fora, na Alemanha, recebendo o que há de melhor. Isso não é plano para o futuro, está acontecendo agora. E o ponto central de tudo isso está aqui, muito bem resumido nas palavras do contra-almirante André Noves Montenegro. O objetivo final é ter mais navios prontos para operar, quando for preciso, simplesmente por gerenciar os recursos de forma mais inteligente. No fim das contas, é sobre aumentar a capacidade real da força. Então, o que a gente está vendo aqui é mais do que só um novo regulamento. É uma virada de chave, uma mudança fundamental na maneira de pensar a defesa. A diferença é brutal. Pensa só, antes a grande pergunta era: quanto custa para comprar? Agora, com a GCV, a pergunta é: quanto custa para ter, operar e manter isso aqui por 40 anos? Essa simples mudança de pergunta, ela muda tudo. Altera cada decisão, do primeiro desenho do navio
até à sua última missão. E o impacto disso, ele vai muito além dos muros da base naval. Isso é super importante, ainda mais quando a gente fala de orçamento apertado e da necessidade de fortalecer a nossa indústria de defesa. Uma GCV bem feita significa o quê? Significa prontidão militar, economia de dinheiro público no longo prazo, indústria nacional mais forte, transferência de tecnologia e, claro, a criação de empregos qualificados aqui no Brasil. E para não ficar só no discurso, para deixar a coisa bem concreta, olha só esse número. Mais de 6.000. 6.000. Esse é o número de empregos indiretos que só o programa das fragatas Tamandaré deve gerar. É a prova de como uma estratégia de defesa inteligente acaba virando um motor para a economia inteira. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é? Com os sistemas de defesa ficando cada vez mais complexos e os orçamentos sempre apertados, será que alguma nação pode se dar ao luxo de não pensar no ciclo de vida inteiro? Hoje, isso não é mais só uma boa ideia, virou uma necessidade estratégica. A questão deixou de ser, será que a gente adota? Para ser, qual o preço de não adotar?